Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Fábio Oliveira. Ele que é psicopedagogo, né? Do Centro Autista de Osasco. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. É com muito prazer que vou até essa emissora para a gente falar desse tema tão importante. Obrigado pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Fábio, você poderia explicar, por gentileza, em linhas gerais, o que é o transtorno do espectro autista? Bacana. Toda vez que a gente pensar em autismo, a gente tem que pensar em indivíduos que têm prejuízo em 3 áreas: comunicação, imaginação e interação social. O que é importante a gente pensar também é que esses 3 prejuízos, eles não são da mesma intensidade em todos os indivíduos. O que eu quero dizer? Nem todo mundo tem 100% de prejuízo na comunicação, 100% de prejuízo na imaginação e 100% de prejuízo na interação social. Como tem essas anuâncias, tem um cara que pode ter 10% de prejuízo na comunicação, 30% de imaginação, 90% na interação social, isso é o que difere cada indivíduo com autismo. Então, bora. Todos estejam dentro do mesmo diagnóstico, o que muda é o quanto cada um é acometido dentro dessas 3 áreas. Isso é o que define o autismo. Então, pelo que eu entendi, aí me corrija se eu estiver errado, apesar de repente, ali todos serem autistas, tem uns que têm um pouco mais de dificuldades no dia a dia que os outros. Isso, exatamente isso, exatamente isso. É o que difere cada indivíduo. Por isso que a gente chama de espectro. O que é esse espectro? A gente tem um marcador que é o grave e a gente tem outro marcador que é o leve. O que transita de um ponto ao outro são todos autistas. O que difere dessas pessoas é o quanto cada um é acometido dentro dessas 3 áreas. Fica bem claro? Exatamente. E Fábio, o que vocês procuram, objetivam, né, com esse dia da conscientização? Vocês querem realmente que mais pessoas entendam o que é o autismo, até para saber lidar melhor com as pessoas que sofrem desse problema? Isso. Na verdade, o dia 2, a importância do dia 2, ela vem primeiro para a gente desmistificar o que é autismo, né? Porque toda vez que a gente fala para alguém, meu filho tem autismo, a pessoa já imagina o indivíduo que vai ficar num canto se balançando. Então, o dia 2 ele vem para desmistificar isso, né? Trazer um pouco mais de informação e dizer também que essas pessoas elas têm condição de estar dentro dessa nossa sociedade produzindo. Então, a ideia é chamar a sociedade para esse olhar para o indivíduo autista e um olhar sem esses preconceitos concebidos, e sim olhando para esse indivíduo que tem condição até de ter uma vida bastante próxima do normal, que é trabalhar, estudar, constituir família, essas coisas todas. Fábio, essa é a ideia do dia 2. Fábio, você usou a expressão, esses preconceitos. Na nossa sociedade ainda existe muito esses preconceitos. Muitas vezes a pessoa realmente acaba, como você falou, imaginando que um autista é um incapaz de viver em sociedade. Isso, e isso é muito forte. Por quê? Pensando no indivíduo autista, como nós não temos nenhum marcador biológico, isso não aparece na face, né? Que é o contrário da síndrome de Down. Você olhou para o indivíduo com síndrome de Down, trissomia 21, todo mundo é igual. Você olha para os meninos autistas, como não tem nenhum marcador em que os seus olhos possam ver, esses meninos estão montadinhos. Então, você olha, esse menino, teoricamente, não está faltando nada, é só falta de educação, né? E aí, com isso, você já julga o cuidador. Isso é um preconceito. Por quê? Porque você está olhando aquele indivíduo, não sabe como ele funciona, e aí você está dizendo que o cuidador é que está com problema. Então, a grande dificuldade é, como não temos nenhum marcador, esses meninos são sempre pré-julgados. Meninos e meninas, né? São sempre pré-julgados. E como a gente tem, historicamente, o pensar de que esse indivíduo autista é um indivíduo incapaz, que vai ficar num canto, que não gosta de abraço, não olha, não fica junto, a gente acaba não incluindo este indivíduo dentro desse nosso universo, dentro dessa nossa sociedade. O diagnóstico do autismo, ele ocorre mais ou menos com qual idade da criança?
Porque eu acredito que quanto antes ter esse diagnóstico, melhor a forma de lidar com esse problema, né? Isso, é sempre, né? O diagnóstico precoce, intervenção precoce e prognóstico melhor. Hoje é possível fechar o diagnóstico de autismo a partir de 1 ano e 8 meses. Já é possível fechar o diagnóstico. Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico de autismo, ele é por observação ao comportamento. Não tem nada que a medicina nos mostre que esse indivíduo é autista. O que é feito é solicitado para a família, os médicos solicitam para a família vários outros exames para a gente ver se não tem mais nada, porque o diagnóstico de autismo, ele é comportamental. É como a criança funciona. Então, uma criança com 1 ano e 8 meses, se a gente pensar numa escala de desenvolvimento de Piaget, ela tem bastante prejuízo no funcionamento. Então, já começo a pensar que essa criança já precisa de uma intervenção. Mas a partir de 1 ano e 8 meses é possível fechar o diagnóstico. Ô Fábio, o fato de uma criança demorar um pouco mais que a média das crianças para andar, para falar, isso pode ser um sinal de autismo? É necessário ligar o alerta e talvez procurar um médico para ver isso? É necessário ligar o alerta porque já tem 2 prejuízos aí significativos. Não significa que ela está dentro do espectro, mas são 2 sinais muito significativos. Por quê? Porque todo ser humano, alguns com um pouquinho mais de atraso, 8 meses, alguns menos, mas 2 anos é muito tempo, independente do diagnóstico. Essa criança já está com atraso. É claro que dentro da nossa área, pensando mais no tema que a gente está tratando, que é autismo, é importante sim a gente pensar nisso. Aí, junto disso, você vai me dizer, olha, Fábio, não está conseguindo andar, não está se comunicando e também não está tendo interação ocular. Opa, aí eu já tenho 3 pontos bastante fortes que eu preciso olhar. E quando se descobre o autismo, nessa criança ainda muito novinha, você falou ali 1 ano e 8 meses mais ou menos, o que pode ser feito como tratamento a partir de então? Terapia comportamental. Fono, porque a gente já tem aí uma condição, um prejuízo na comunicação, então vamos já fazer uma intervenção de fono para a gente conseguir organizar essa questão da comunicação. E uma terapia ABA, que a gente vai organizar este comportamento. Lembra que ela está com alguns prejuízos no comportamento? Então, a terapia ABA vai organizar exatamente esses comportamentos. Aquilo que está em atraso, a gente vai tentar trazer para um plano mais equivalente através dessa terapia. Então, essas 2 coisas a gente já faz de cara. Agora, Fábio, eu costumo me colocar sempre no lugar de quem está em casa nos assistindo, né? E eu fico imaginando aqui quem está nos assistindo nesse momento, tentando entender melhor esse assunto, e acredito que uma preocupação desse espectador seja a fase que a criança vai para a escola, né? Porque acaba sendo uma fase que ela passa a interagir com outras crianças, que ela passa a ter que se comunicar com outras crianças. Como que se dá para um autista esse momento de início da fase escolar? Então, quando a gente fala de escola, a gente tem um problema muito significativo, né? Porque a gente ainda não entendeu, quando eu digo escola, eu sou professor de escola pública, tá? Quero deixar isso bastante claro, sou professor de escola pública. A gente fala pouco sobre essas deficiências dentro de escola. Com isso, a gente acaba oportunizando a frase do eu não estou preparado para isso. Tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as escolas a gente ainda está engatinhando neste processo para que as escolas sejam um ambiente de fato onde a gente possa dizer, olha, as escolas estão promovendo a inclusão de fato. Não estou dizendo que não tem, mas o que tem é muito pouco. É muito pouco. Né? Então, a gente precisa... É que essa discussão de escola, a gente faz um desdobramento aí. Né? Como é que a gente vai promover a inclusão se dentro da formação dos professores você não tem este tema? Então, ele já sai da faculdade sem falar disso. Quando ele chega na vida prática, que é a hora de exercer a função, ele tem um aluno com deficiência ou autismo dentro da sala de aula. Ele não aprendeu lá na formação. Como é que ele vai fazer agora? Entende? Entende que a gente tem aí uma questão histórica dentro desse processo de inclusão dentro da escola?
Agora, Fábio... Então, a gente precisa melhorar a base, que é a formação, para a execução ser melhor. Como a gente não tem isso, o que a gente precisa melhorar dentro das escolas? São as discussões sobre isso. Mas, Fábio, uma curiosidade. Quando você fala dessa dificuldade de formação do profissional, do professor, que vai lidar diretamente com as crianças, isso se refere somente às escolas públicas ou até mesmo as escolas privadas também sofrem com a falta dessa qualificação? Todas as escolas. Porque o cara, quando está fazendo pedagogia, ele não sabe onde ele vai trabalhar. Então, ele já vem mal formado da pedagogia, da educação. Para onde ele vai levar essa ausência de informação, né? Então, é dentro da escola pública, é dentro da escola privada, é dentro da educação como um todo, privada e pública. E o que fazer para mudar isso, Fábio? A gente precisa melhorar o nosso campo de formação e a gente precisa falar mais disso. Por exemplo, a gente fala de autismo no dia 2 de abril. Só que esses meninos estão transitando dentro das escolas o ano todo. Então, as escolas precisam falar mais disso. As escolas precisam promover mais encontros para falar disso. Porque a gente desmistifica o tabu, o assunto fica conhecido e fica muito mais fácil para a gente promover, de fato, a inclusão. Então, quer dizer, o espaço que nós estamos tendo aqui, hoje, é fundamental e, além disso, ele não pode ocorrer só em abril. Tem que ocorrer em diferentes momentos do ano. Exatamente isso, é fundamental. E eu diria um pouco mais, e aí agora vou ser um pouco ousado no convite a vocês. Eu espero um dia que a gente possa fazer essa conversa e a gente coloque o autista junto. Perfeito. Para que as pessoas possam vir dele. Qual é a expectativa dele com relação à formação? Quais foram as dificuldades dentro da escola? E aí a gente vai ter... Tudo isso que eu estou te dizendo é de um pesquisador. A gente vai ouvir, de fato, alguém que vive isso. Convido vocês para a gente fazer essa conversa. Fábio, convite aceito. Logo em breve, deixa passar esse momento de pandemia aí, a gente vai fazer alguma coisa legal sobre esse assunto. Então eu conversei aqui com Fábio Oliveira, ele que é psicopedagogo e diretor do Centro Autista de Osasco. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Regialesp. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês e vamos juntos aí para que a gente possa tornar a nossa sociedade acessível a todas as pessoas. Um forte abraço a todos vocês, paz e saúde.